Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. A civilização maia habitou as florestas da Guatemala, de Honduras e península de Yucatán, ao sul do México. Faziam parte de um conjunto de vários povos da América do Sul e da América Setentrional, que compartilhavam a mesma cultura e o mesmo idioma. Eram agricultores e tinham uma técnica de irrigação muito avançada para a época e comercializavam seus produtos com outros povos do Império. Além disso, eram também artesãos, astrônomos e arquitetos que ergueram pirâmides, de pé até hoje. Usavam a escrita à base de hieróglifos e elaboraram um calendário que estabelecia os 365 dias do ano. Politeístas, eram extremamente tementes e fiéis a seus vários deuses. Chichén Itzá foi a maior e mais importante cidade do estado de Yucatán e foi habitada pelos maias há centenas de anos. Ainda hoje, apesar de tanto tempo já abandonada por seus moradores, a cidade permanece em ótimas condições, com seus templos, pirâmides, cenotes e ruínas, além de um observatório e uma quadra de um esporte que lembrava o futebol. A cidade maia continua imponente e é visitada por muitos turistas e também por pesquisadores e arqueólogos que aos pouquinhos estão descobrindo todo o passado do lugar. E o que eles têm descoberto revelam que esse passado foi bem sombrio. Os maias tinham uma ligação com a morte que para nós parece estranha. Era vista como uma próxima etapa de uma jornada e era comemorada em certas ocasiões e até procurada por alguns. E então o sacrifício era uma coisinha corriqueira e também um modo de acalmar e agradar aos deuses. Um dos primeiros pontos da cidade a ser pesquisado foi um cenote, conhecido como a pia. Cenotes são poços de água formados por rios subterrâneos e suas águas são cristalinas por causa da rocha calcária. Esse cenote fica atrás da grande pirâmide principal, chamada El Castillo, e era sagrado para eles, pois lá foram encontrados muitos artefatos ligados à magia, também muito jade. Para eles era mais valioso que o ouro, além de centenas de esqueletos, inclusive de crianças. Os maias acreditavam que aquele cenote seria um portal para o submundo e que através dele poderiam fazer contato direto com Sha'ak, o deus da chuva, tão importante para as colheitas. Segundo as escrituras e a arte rupestre espalhadas por todo canto, os sacrifícios também eram feitos nas pirâmides, principalmente na El Castillo. Lá eram mortos os prisioneiros das batalhas. Outro ponto onde foi comprovada a prática desses sacrifícios é a quadra. Na verdade, uma enorme estrutura onde muitas pessoas assistiam a um tipo de jogo, onde uma bola era arremessada com um quadril, com o objetivo de acertar um aro de ferro. Até aí tudo bem. O problema era que o líder da equipe que perdia era sacrificado, decapitado ali mesmo. E o jogo recomeçava com a cabeça dele no lugar da bola. Toda essa ligação com a morte deixa mais que claro o porquê de Chichén Itzá ser considerada um dos lugares mais assombrados do México. Apesar de ainda estar sendo estudada e de ter muito a encontrar, a cidade maia é aberta às visitas e são um deles, dos turistas, os relatos de forte atividade sobrenatural. As pessoas dizem ver figuras que aparecem e somem perambulando pela cidade. Estão vestidos e adornados como há muito tempo. Estão por todos os lados. As sombras
vultos e orbes, e muitas orbes saem nessas fotos. Muitos acreditam que esses espíritos são daqueles que foram sacrificados e que não conseguem mais sair. Já outros dizem que também já viram que seriam espíritos dos sacerdotes, que continuam a proteger seu lugar sagrado. Mas, curiosamente, o lugar com mais atividade é no observatório, onde são vistos vários espíritos que se manifestam o tempo todo, inclusive tocando fisicamente os vivos. Há relatos de turistas que sentem presenças invisíveis, bem próximas. A temperatura cai bruscamente, mesmo fazendo um calor infernal, e sussurros e vozes são ouvidos como se estivessem misturados ao vento. Mas tem aqueles que já ouviram esses sussurros bem pertinho dos ouvidos. Ouvem também música, cânticos tribais, como se mesmo no mundo invisível os rituais ainda estivessem acontecendo. Mas tanta energia também tem seu lado negativo. As pirâmides não são mais abertas aos visitantes, e um dos motivos são os vários relatos deles que contaram terem sido seguidos até em casa pelos espíritos de Chichén Itzá. Eles foram atormentados por muito tempo por pesadelos e manifestação poltergeist. Um desses casos aconteceu com um grupo de amigos dos Estados Unidos que visitou a cidade alguns anos atrás. Segundo o que um deles contou, o grupo estava no templo e um deles ignorou o aviso e acabou entrando na área restritiva. O dia estava muito quente, mas nesse mesmo instante o ar ficou gelado e do lado de fora começou uma forte ventania. Mesmo assim, o passeio transcorreu normalmente. Só que, quando eles foram ver as fotos mais tarde, perceberam que havia vários orbes em volta do grupo, em todas as fotos. Já em casa, o rapaz que desobedeceu ao aviso teve muitos pesadelos, passou a ver sombras e ouvia vozes. Como tinha voltado de um lugar famoso por ser assombrado, fez algumas pesquisas sobre o assunto e descobriu que não tinha sido o único a trazer uma lembrancinha de Chichén Itzá. Leu vários relatos de pessoas enfrentando o mesmo problema e, por uma coincidência muito grande, um deles morava no mesmo bairro e ele contou que começou a ser assombrado poucos dias depois de voltar da cidade. O homem disse que esteve no mesmo templo, mas que pegou uma pedra para levar para casa de lembrança. Só parou de ser perturbado depois que voltou ao México e devolveu a pedra ao templo, pedindo desculpas aos espíritos. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.